Se você tá assistindo esse vídeo agora, eu não sei se o Juliano ainda está no Big Brother, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está não só no Big Brother, mas está no paredão, correndo o risco de ser eliminado. Mas o que chamou a atenção mesmo, gente, e chocou o mundo dos influenciadores, é que a Vivi Vanderlei, sua ex-namorada, após 2 anos de silêncio, resolveu expor o real motivo do término dos dois. E o que ela falou, eu achei, na minha opinião, obviamente, né, super pesado, principalmente porque envolve traição, relacionamento tóxico, e é uma coisa assim, ó, pior que a outra. Eu separei alguns trechos pra gente assistir, então já comecem comentando aqui se vocês viram esse bafão, o que vocês acharam, mas também não se esqueçam do mais importante, que é se inscrever no meu canal, ativar o sininho. Toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo e vem comigo. Antes de mostrar o vídeo pra vocês, uma pequena introdução. Vivi Vanderlei e Juliano Flows eram um casal de adolescentes, um casal de influenciadores muito famosos nesse nicho assim de dancinha e tal. Ela separou dele e ele atualmente namora com a cantora Marina Sena. Fiz essa introdução porque provavelmente vocês não conheciam nenhum dos dois, assim como eu também não conhecia a Vivi, mas eu conhecia pelos vídeos com a Anitta, o Juliano Flows. E a Vivi, ex-namorada dele, hoje expôs o motivo desse término, 2 anos tardio, mas ela expôs. Então eu vou botar o vídeo pra rodar e a gente vai assistir junto pra reagir. Gente, vamos lá. Quero começar esse vídeo falando que eu não segui o Jonas de agora, que isso é uma fake news. Que eu comecei a seguir ele antes mesmo dele entrar no reality. Eu conheci ele numa viagem de ano novo, enfim, isso não importa. Fiquei 2 anos em silêncio porque não é porque eu não tinha algo pra falar, e sim porque eu não tinha forças. Eu estava quebrada emocionalmente. Eu entrei em depressão profunda e é algo que eu nunca abri e falei com todas as palavras aqui, porque eu não queria me expor dessa forma. E toda vez que eu tentava me pronunciar, meu corpo travava de tão traumatizada que eu tava com toda a situação. A situação que eu vivi com meu ex-namorado foi a maior decepção, o maior trauma da minha vida. E depois de eu ler tanta mentira, tanta distorção, tanta injustiça, em cima de algo que acabou comigo por 1 ano. Graças a Deus, a partir de 2025 ficou tudo bem, mas tá passando dos limites. Eu vivi um relacionamento abusivo psicológico e isso me destruiu em tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar, porque mesmo quando eu ia fazer meus clipes, realizar meus sonhos, eu sabia que se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa. E essa pessoa me aplicava muito o castigo do silêncio, sabendo que isso me deixava com crises de ansiedades absurdas. Em vez de me apoiar, virava muito as costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. A primeira coisa que eu queria ressaltar aqui é que isso não é uma crítica aos homens no geral. Existem homens bons e existem homens que não são bons. E nem todo relacionamento é tóxico, nem todo relacionamento é ruim. E é muito importante frisar isso. Era muita crise de ansiedade, era muito caos. E eu nunca podia, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu não podia usar salto alto, porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa. E já ouvi histórias dele falar com pessoas da nossa agência o porquê que eu ganhava melhor que ele. E não era só comigo. Como vocês podem ver aí no programa, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô falando isso por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe? E o que mais... Uma coisa que a gente sempre vê é as pessoas desmerecendo outras pessoas.
Agora, quando isso acontece dentro do seu relacionamento, é um gatilho muito complicado, né? É um alerta muito grande que você precisa se atentar. Competição dentro do relacionamento não dá certo. E os 2 eram influencers, os 2 são influencers, querendo ou não, eles competem por um público, por um espaço na mídia, e aí se a parceria não existe no casal, logo qualquer coisinha se torna um motivo para briga, né. E era o que acontecia, até o fato dela ganhar mais que ele, por ela ter mais visibilidade que ele, era algo que incomodava ele. Então, assim, se a pessoa que tá do seu lado, ela não te apoia, na minha opinião, ela não serve pra estar do seu lado. Me feriu disso tudo foi no término. Uma amiga que frequentava a minha casa Que é a sempre. Marina, Eu frequentava sempre. Eu frequentava a casa dela, nós juntos, como um casal, frequentávamos a casa dela, porque nem tudo tem foto, tem vídeo. Uma viagem, você tem foto, você tem vídeo, mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, recebê-la na sua casa diversas vezes. Aconteceu viagem para Noronha, em que essa amiga minha estava presente, e quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa meio que fofocar tudo que tinha acontecido, assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela, e depois fomos numa festa em qual eu me embriaguei, bebi bastante, e eu queria conversar com ele, porque eu tava sofrendo muito com toda aquela situação, era uma dependência emocional muito grande, e ela me impediu de falar com ele. cuidado com quem você põe dentro da sua casa. Isso é muito perigoso. Então, pouco tempo depois, começaram os rumores que eles estavam juntos, e quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto, eu fiquei internada, fiquei inconsciente por 3 dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte pra me ver, e não aconteceu nenhuma ligação, sabe? Nem pra minha família, eu não tava em condições de atender, mas pra saber se tava tudo bem, sabe? Depois de um relacionamento de 2 anos. Bichinha cheia de traumas, né? Fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. E eu nunca mais fui a mesma Virgínia. Quem já viveu um abuso entende o que é diariamente você tá dependendo do humor do seu parceiro. A pessoa cria um Quantas medo, né? vezes eu não pedi pra ele ir pra casa, porque ele ficava muito lá em casa. Eu queria meu espaço. Eu não podia ter isso, sabe? Eu não sei se vocês já presenciaram um relacionamento tóxico. Pode ser entre amigos, familiares, marido, esposa, enfim. Você passa a ter medo da pessoa, da reação da pessoa, você começa a ficar se policiando com o que você vai falar para você não mudar o humor daquela pessoa, porque ela pode te maltratar. Eu tive um relacionamento tóxico, mas era entre eu e o meu patrão, onde ele xingava o dia todo, onde ele não tinha paciência para me ensinar o que eu deveria fazer, onde ele me cobrava, onde ele era grosso, era ignorante e, sabe, eu não tinha medo dele, mas me incomodava o jeito que ele me tratava. E eu ficava assim, sabe, eu desenvolvi o interesse por política, porque eu sabia que ele gostava de política, então eu falava de política para ver se quebrava o gelo, para ele não me maltratar, porque eu não conseguia lidar com os maltratos, sabe, com a forma que eu era humilhado por ele. Então eu tinha, sabe, essa preocupação em fazer de tudo para nada contrariar a pessoa, e eu acabei desenvolvendo uma alergia, que foi a desidrose. E eu entendo ela. Quando você vive um relacionamento abusivo, eu acho que quando você está em um relacionamento ainda é pior ainda. Porque você tem aquela dualidade, né? Ao mesmo tempo que você ama aquela pessoa, você não quer perder ela, você tem medo de estar perto dela, porque a qualquer momento ela pode te maltratar. Então isso é muito complicado. Eu faço isso por vingança, gente. Eu faço isso porque eu preciso dar minha versão da história. Finalmente, eu não aguento mais. O abuso físico não aconteceu, mas só quem sofre de abuso psicológico Era sabe questão de tempo, como né? as coisas funcionam. E já chegou num ponto dele gritar tanto comigo, que uma amiga nossa em comum teve que intervir. Hoje eu falo porque eu sei que eu mereço ser ouvida, e estar na internet com tudo distorcido é muito pior. Então assim, gente, não é um você não superou.
é um trauma gigantesco. É Meu pra silêncio sempre. foi sobrevivência, gente. Simplesmente isso. Eu compartilho das palavras dela, eu entendo, eu me solidarizo, porque eu cresci em um lar tóxico. Eu vi tudo que minha mãe sofreu, só que diferente dela, onde as agressões eram apenas verbais, na minha casa era física, sabe. Então para os filhos crescerem vendo os pais brigando, vendo o pai agredindo a mãe, não é fácil, não é legal, e a gente cresce cheio de traumas por isso. Sabe, então eu compartilho das dores dela, eu entendo, eu compreendo e eu apoio. Ela poderia falar isso agora ou esperar 10 anos para falar. Quem tá sentindo a dor é ela. Quem sabe o quanto isso magoa ela, o quanto isso machucou ela, é somente ela. E a quem tá escutando só cabe respeitar. Acreditando ou não na dor do outro, a gente precisa aceitar. Não sei se você é meu inscrito, se não é, já sabe, né, se inscreva no meu canal, ative o sininho, toda terça-feira e sexta-feira tem vídeo novo. Um beijo, até o próximo vídeo e fora Juliana.